Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam todos bem-vindos mais essa segunda-feira para estudarmos o livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 17, que se chama Simplesmente um Sentido. E esse capítulo fala basicamente sobre mediunidade e no desdobramento da mediunidade a gente vai falar um pouco sobre intuição, inspiração. Vamos falar um pouco sobre Chico Xavier, um excelente exemplo de mediunidade, para se admirar, para se tirar o chapéu. E vou fazer uma pergunta para vocês, que é: será que a gente deve desenvolver ou não a nossa mediunidade? Interrogação. Então é isso. Antes de começar, como sempre, eu convido a todos, quem quiser comigo, a cerrar os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, o nosso amigo, a espiritualidade amiga, que nos acompanha, nos dá todo suporte, toda sustentação para esse trabalho, que possamos aprender um pouco mais nessa tarde de hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre mediunidade, que é o capítulo de Hamed, que antes de mais o que ele faz? Ele retira, como sempre, um trecho do Evangelho. E hoje eu vou ler o trecho do Evangelho para a gente se situar um pouco aqui, para começar o raciocínio. Vamos lá? Abre aspas. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. É um trecho do capítulo 24, item 12, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já buscando aqui em destaque essa palavra disposição orgânica, que a gente vai desmembrar um pouco isso. A gente não, Hamed, né? A gente vai comentar um pouco o raciocínio de Hamed. Então vamos começar com Hamed. Vamos lá. Faculdade comum a todos é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros 5 sentidos conhecidos. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade como consequência. Também conhecida como intuição ou inspiração, é ela que define nossa interação com o mundo físico-espiritual. E aí, vamos começar a falar um pouco sobre mediunidade, que para muitos é um grande mistério ainda, um grande tabu. É esse tal famoso sexto sentido, como Hamed fala aqui. E aí, quando eu li isso aqui, sexto sentido, a primeira imagem que me veio à cabeça foi aquele famoso filme, não sei se vocês conhecem, já faz muito tempo, já deve fazer uns 20 anos já, não sei, mais de 15 com certeza, que se chamava O Sexto Sentido, aquele do Bruce Willis, que tem um menininho que vê espírito, que vê gente morta, é aquela produção norte-americana que é super interessante, foi muito badalado na época que saiu esse filme, né? Um pouco naquela linha de terror, do suspense, do mistério. Mas o que é o sexto sentido? Vamos lá. O sexto sentido é o seguinte: todas as percepções sensoriais que nós temos, além da visão, audição, tato e paladar, além dessas 5, e olfato, desculpa. Então vamos lá. Visão, audição, tato, paladar e olfato, isso. Além dessas 5, qualquer outra sensibilidade, qualquer outra percepção que nós tenhamos, isso é o tal sexto sentido. E esse sexto sentido nada mais é do que a mediunidade. E aí a gente fala para quem não sabe, a maioria aqui já sabe, mas é sempre bom repetir, né? Que todos nós somos médiuns. Vou repetir. Todos nós somos médiuns. Ah, Nelson, mas eu não sou médium. Calma, é sim. Você não se apercebeu. É médium, sim. Desde do Chico Xavier, ok? Até a pessoa que você acha que é a pessoa que é mais maldosa, mais voltada à negatividade, a pessoa que você não dá menor valor,
que você não acha que não é nada demais, todos nós somos médiums, em maior ou menor grau, e manifestamos a nossa mediunidade de maneiras diferenciadas. Há diversas linhas, há diversas maneiras que a mediunidade se manifesta, que eu não vou aqui retratar todas. Tá aí, qualquer uma que seja além desses 5, que é o sexto sentido, é uma forma de mediunidade. E até aquelas questões no popular que muitas das pessoas não acreditam que é mediunidade. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, é assim. Se não aconteceu com você, provavelmente você já escutou alguém falando essa história. Ah, eu fui lá no bar, ou lá na boate, ou lá na casa do fulano, e nossa, uma energia pesada. Nossa, uma coisa me drenou, me senti meio mal, sabe? Aquela pessoa, aquele ambiente. Poxa, eu fiquei lá 15, 20 minutos e voltei para casa, parecia que eu tinha apanhado. Tive que dormir o dia inteiro. No dia seguinte, como eu recuperei, que eu fiquei mal, fiquei drenada, me senti mal. Isso é uma percepção sensória do ambiente, da vibração, das companhias espirituais, daquele ambiente, na casa da pessoa, na boate, no bar. Enfim, isso no aspecto negativo. Agora vamos para o aspecto positivo. Ai, nossa, eu fui lá para Fátima, em Portugal, ou eu fui para uma igreja, para um templo, para um centro espírita, e olha, me senti bem, aquela coisa, nossa, aquela atmosfera, uma coisa mais leve, uma harmonia, nossa, uma tranquilidade, não sei, diferente, sabe? Aquilo me faz bem. É um registro da mediunidade. Que as pessoas não dão nome aos bois, mas isso, de certa maneira, se manifesta uma percepção, além desses sentidos, desses 5 sentidos, é sim uma mediunidade. O que acontece que, na maior parte das vezes, as pessoas não acreditam que tem mediunidade por 2 razões. Ou porque elas desconhecem o que é mediunidade, porque mediunidade ainda é uma coisa muito confusa, muito pouco estudada, okay? Tirando o meio espírita, na doutrina espírita se estuda muito, mas tirando no meio espírita, se estuda muito pouco e é algo muito confuso ainda. Médiuns sempre existiram, isso não é uma exclusividade de doutrina espírita. Por um acaso, a doutrina espírita, por um acaso não, tem toda uma explicação, né? Mas a doutrina espírita se aprofunda muito nessa temática, nesse estudo mais aprofundado e desmembra, aprofunda todos os desdobramentos do aspecto mediúnico e essa relação do mundo físico com o mundo extracorpóreo, o mundo espiritual. Agora, isso não é exclusividade de doutrina espírita, ok? Vamos esclarecer isso. Então, vamos voltar ao raciocínio. Então, aqueles que acreditam que não são médiuns por ou desconhecimento do que é mediunidade, ou porque não está atento, não está percebendo muito bem como a mediunidade se manifesta em nós ou nessa pessoa. Porque ela se manifesta de diversas maneiras, seja numa simples percepção com aquela pessoa no nosso dia a dia, no trabalho, na família, de diversas maneiras, não é só psicografia, psicofonia, é um trabalho mediúnico de incorporação, de sustentação, o passista num tratamento mediúnico, um passista magnético num passe dispersivo, vai muito além. Okay? Então, qualquer percepção que foge aos 5 sentidos, isso é mediunidade. Mediunidade não é só Chico Xavier. É claro que Chico Xavier é um excelente exemplo, talvez um exemplo muito forte que eu até escolhi aqui para retratar, que eu admiro, tiro o meu chapéu, de um mais alto grau de mediunidade nesse contato com o plano espiritual. Até porque é engraçado talvez para mim, para você que está escutando, que o Chico Xavier às vezes estava ali conversando com 5 pessoas e às vezes ele parava e peraí, você está vendo o que eu estou vendo? São 5 ou são 3 aqui? Porque ele não conseguia nem distinguir quem estava no plano encarnado e quem estava no plano desencarnado, quem era espírito naquele instante e quem era carne e osso, digamos assim. Então, Chico Xavier vivia no mais alto grau de mediunidade, de diversas formas se manifestava a mediunidade dele, numa amplitude, numa profundidade, num relacionamento, numa afinidade muito, muito forte, muito profunda. E peguei ele como exemplo,
Mas há vários outros médiuns também que têm esse relacionamento mais profundo com o plano espiritual. Quem quiser se informar mais sobre isso, se aprofundar mais, tá lá, Livro dos Médiuns, entre outros, mas o Livro dos Médiuns, o primeiro livro, que aprofunda, é um livro especificamente que retrata sobre mediunidade, é o segundo livro, que veio depois do Livro dos Espíritos. Eu aconselho, mas antes de ler o Livro dos Médiuns, lê o Livro dos Espíritos. Vamos na ordem, para não fazer confusão, para que muitas das vezes a gente ainda confunde muitas coisas. É um assunto pouco estudado, pouco conhecido. Além do Livro dos Espíritos, há diversas literaturas interessantes, ok? Dentro do meio espírita e fora também sobre mediunidade. Mas eu aconselho Livro dos Espíritos, a primeira coisa. O que mais? Vamos lá. Outra coisa que Hamed fala aqui é sobre intuição e inspiração. É o seguinte, eu vou falar um pouco sobre intuição e inspiração na conceituação espírita. Porque quando a gente vai para a filosofia ou para a psicologia, por exemplo, há toda uma definição diferenciada do que a doutrina espírita, que é o que a gente está falando, Hamed, ok? Num livro espírita, por acaso na vertente psicológica, mas não na psicologia acadêmica. Então eu quero só diferenciar porque às vezes se a gente for buscar aí, bota no Google inspiração, intuição, às vezes vai te dar uma conceituação diferente do que a doutrina espírita coloca. Então, o que é intuição? Intuição é o conhecimento já adquirido de nós nessa ou numa encarnação passada. Então é naquele momento que a gente busca acessar o conteúdo que nós já sabemos. É naquele momento que é no bate-pronto, num processo consciente ou inconsciente desse acesso. E esse conhecimento vai muito além nessa caminhada evolutiva que a gente vem, encarnação pós-encarnação, adquirindo conhecimento. Então é o momento que a gente acessa aquela informação. Fazendo um exemplo aqui muito pobre, tá? Atenção, muito pobre. É mais ou menos aquela história assim, quem já sabe a tabuada de cor, e aí pergunta assim, quanto é 5 vezes 7? E aí vem a resposta na cabeça, rápido, e responde. Por quê? Porque já sabe, já é de imediato. E essa intuição vai num sentido muito mais profundo. Eu fiz aqui esse exemplo pobre de uma tabuada, por exemplo, mas não deixa de ser um conhecimento. Mas a intuição vai até num conhecimento, num reconhecimento de Deus, ou da divindade, como a gente pode colocar, né? Que é um assunto tão denso, tão difícil, tão complexo, de nós compreendermos o que é Deus, ou não quem é Deus, mas o que é Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, enfim, não vou fugir. Vamos a isso, intuição, pronto. Então, intuição é conhecimento adquirido, é tudo que está aqui dentro, ou aqui dentro, que a gente já tem o conhecimento, não só dessa, como de outras encarnações. Agora, inspiração. Inspiração é o que vem de fora, exatamente a mediunidade em exercício. Por quê? Porque nós estamos conectados 24 horas por dia. O nosso sinal não cai. Não é que na internet que às vezes balança um pouco e cai. O nosso sinal não cai. A gente acordado ou dormindo, estamos o tempo inteiro conectados. Conectados com o quê? Com aquilo que nós vibramos. E que história é essa de vibração, Nelson? Vibramos o que pensamos. Aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vibra. Então, a partir desse instante, com o nosso canal mediúnico mais ou menos sensível, que todos nós temos um canal mediúnico mais ou menos sensível, a gente recebe essas tais inspirações vindo de fora, no caso de fora, do plano espiritual. Muito bem. Agora, vem para o bem e vem para o mal. Depende de quê? Depende de nós. Depende da nossa vibração. Com o que nós nos conectamos. Esse é o grande diferencial. Porque, de acordo com o que a gente pensa, é aquela história, velha história, diga o que pensas que te direis quem está contigo, quem te acompanha e quem possivelmente pode te inspirar ou não. Porque é de acordo com
com esse grau de afinidade, que a gente vai saber quem nos acompanha e possivelmente quem pode nos inspirar ou não, no estágio consciente ou inconsciente. Tá lá, Livro dos Espíritos, pergunta 400 e... peraí que eu anotei aqui. 459. Não sei número, tá? Sou péssimo. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Resposta. Muito mais do que imaginam, com frequência são eles que vos dirigem. Então, como é que funciona essa história de que tem alguém me dirigindo ou tem alguém me influenciando? Vamos voltar à história da vibração do pensamento. O que acontece? A gente consome o tempo inteiro alguma coisa. O que quer dizer consome? Quando a gente liga a televisão, as nossas conversas, quando a gente abre um livro, quando a gente entra num site e está vendo uma notícia, ou está vendo qualquer coisa, ou vendo um vídeo como esse agora, nesse momento a gente está consumindo alguma coisa. E é tipos diferentes de vibrações, de acordo com o conteúdo que a gente está se conectando. Deixa eu pegar um exemplo agora muito atual. Aliás, deixa eu contextualizar. Um exemplo pessoal e muito atual. Muito atual, digo, é mesmo hoje. Hoje é dia 24 de fevereiro. Esse vídeo vai... Peraí, deixa eu ver aqui na agenda. Esse vídeo vai ao ar dia 7... Peraí. Dia 7 de março. Eu gravo já 1 ou 2 semanas antes os vídeos e já deixo pronto. Hoje não, ontem, na madrugada, dia 23 para dia 24, estourou uma guerra, ou, enfim, se concretizou a tal guerra com a invasão da Rússia na Ucrânia. O que acontece? Agora vou compartilhar um pouco desse exercício que eu faço pessoalmente, tá? Só para ilustrar aqui como é que são feitas as conexões, as vibrações no nosso dia a dia. Esse assunto guerra, e por um acaso não só guerra, como a antiga União Soviética, a Rússia, é um assunto que me interessa muito, ok? Eu já venho acompanhando mais ou menos essas últimas semanas o que vem acontecendo. Eu acordei hoje e já de cara fiquei sabendo disso, que teve a invasão, e no noticiário, rapidamente eu já vi que tem um monte de imagem, já troquei de canal, e agora são, vou falar o horário para vocês, são 4h15 da tarde, e eu ainda não entrei nessa conexão, nessa vibração. Por quê? Porque se eu tivesse, desde que eu acordei, deixasse a televisão ligar, porque me interessa, eu estaria ali conectado com aquele tipo de informação, com aquele tipo de vibração, com morte, com bomba, com ódio, com qualquer tipo de sentimento negativo. Que eu sei que para mim, nesse momento, no meu planejamento desse dia, não vai me fazer nada bem. Não vai me fazer nada bem. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou me isolar do mundo e fingir que nada está acontecendo. Eu vou separar de 30 a 1 hora, mais à tarde, porque eu tenho alguns compromissos ainda para fazer, após aqui, mais à noite. E vou ver o que está acontecendo no mundo, porque sim, eu quero saber e me interessa. Mas eu não vou ficar conectado o dia inteiro nisso, nesse tipo de vibração. É um exercício, é uma vigilância constante que a gente tem que fazer. Não é fácil, porque te atrai, como isso, por exemplo, isso me atrai. Para muita gente isso não atrai. Ah, besteira, não quero ver, não quero saber, só me faz mal. Mas para mim me atrai. Eu vou procurar saber, mas vou separar 30 minutos, 1 hora do dia, eu não quero me conectar e vivenciar isso o tempo inteiro, porque isso não vai me fazer bem, eu sei que não vai me fazer bem. Tem gente que se isola totalmente, talvez até melhor, não sei. É muito pessoal. Eu quero saber, eu gosto de me informar das coisas, é um assunto que me interessa, mas eu não vou ficar o dia inteiro conectado na televisão num assunto que me faz mal. Então isso é a questão da vibração, é a questão do pensamento, é o que a gente consome o tempo inteiro. E naturalmente, quando a gente entra nessa faixa de vibração, da direita, da esquerda, para cima, para baixo, melhor, pior, o nível de espiritualidade que está vibrando naquela faixa é que vai nos acompanhar. É simples assim, é uma matemática, não foge muito. Então, se a gente vibra no A, é a espiritualidade do A, se é no B, é a espiritualidade do B, do C, do D e do E. Agora, cabe a nós escolhermos que tipo de vibração a gente está vibrando ou se conectando. E automaticamente a espiritualidade que vai estar nele nos influenciando, nos inspirando.
em maior ou menor grau. Como diz o livro dos Espíritos, às vezes eles até nos dirigem. E o desafio é exatamente a gente perceber o que é nosso e o que não é. Porque muita gente que não percebe essas conexões acredita que não, eu não sou médium, não tem nada disso. Médium é lá, o Chico Xavier. O nosso contato com o plano espiritual é o tempo todo, ok? Às vezes a gente pode não perceber, mas se a gente olhar com carinho e parar para prestar atenção, a gente vai perceber. Com mais estudo ou menos estudo, com maior grau de mediunidade ou menor grau de mediunidade, com uma manifestação diferente ou não, a gente vai perceber a influência da espiritualidade ao nosso redor o tempo inteiro. Vamos lá? Vamos continuando. Hamed nos diz: por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como láurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório, produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. E aí a gente vai voltar à história da confusão, como é que ele fala aqui? Láurea ou corretivo? Da confusão que nós fazemos ainda sobre esse assunto mediunidade, acredito eu, por falta de conhecimento. Principalmente nessa história da láurea. Há muita gente acredita ou acha que médium é quase como se fosse um santo encarnado na Terra, ou um anjo que desceu aqui para nos ajudar, para salvar a humanidade, para nos auxiliar. Ou então numa outra vertente dessa do corretivo, que é uma expiação, que tem uma mediunidade ostensiva, é um resgate da encarnação passada, que é um karma, que mediunidade é um fator de resgate, é porque a gente pecou muito numa encarnação passada e agora está aqui. Então vamos lá, vamos separar as coisas para tentar diminuir essa confusão. O seguinte, a mediunidade nada mais é do que uma ferramenta, pura e simplesmente. Agora, o que nós fazemos com essa ferramenta que é a grande questão. Então, se o fulano tem uma mediunidade muito desenvolvida e tem um contato com um plano espiritual de mais alto grau, mais alto nível, isso não quer dizer que ele vai escolher, porque nós temos o livre-arbítrio, ele vai escolher, ele vai optar fazer um caminho ou outro, ou não fazer nada também. Não é um enviado espiritual, como se fosse, é porque ele é, poxa, um enviado de Deus que veio. Quantos casos a gente tem por aí, eu não preciso mencionar nome, de pessoas que infelizmente, apesar de terem uma mediunidade ostensiva fortíssima, acabaram se perdendo por diversos motivos, porque ainda eram espíritos em prova e expiação, como todos nós, eu não sei vocês, como eu, ok? Que tem muito que provar ainda, muito que expiar, que está num outro nível evolutivo, que tá aqui, e espíritos de luz estão lá, olha, foge até da câmera, não consigo nem colocar aqui para fazer essa medição. Vamos voltar ao caso do Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier passou por muitas provas e muitas expiações, como todos nós, e utilizou dessa ferramenta, dessa mediunidade, para quê? Para trabalhar no bem, produzindo, amando, multiplicando. Não foi nada mais, nada menos do que ele fez foi isso. Ele tinha um livre-arbítrio, ele podia fazer, ele podia pensar, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia olhar para a mediunidade dele, olhar para a mediunidade que eu quero dizer, a questão da mediunidade, ele fala, mediunidade, não, tô legal aqui, tô de boa, eu vou ficar aqui na minha, sabe? Agora não, ó, bicho, deixa para a próxima encarnação, agora essa aí eu vou ficar aqui, tô tomando meu cafezinho aqui, que o Chico já vai gostar de um cafezinho, né? Fica aqui tomando meu cafezinho tranquilo aí, ó, mediunidade aí, ó, psicografar uns 400 e tal livros, não, para a próxima aí, ó, combina aí, tá? Na próxima encarnação a gente resolve. A mediunidade está lá, e ele optou em utilizar essa ferramenta para trabalhar no bem, para praticar o amor, para multiplicar esse amor, essa oportunidade, enxergando, aí que está a questão, enxergando como oportunidade. A mediunidade nada mais é do que uma ferramenta, mas a gente pode enxergar como oportunidade ou não dar valor àquilo, besteira, não quero saber disso, tudo bem também.
Não vamos nos cobrar. Muita gente tem já, de alguma forma, algum tipo de desenvolvimento mediúnico e fica se cobrando. Seria bom, seria ótimo, sem dúvida nenhuma, que nós abraçássemos uma causa de ajuda, de auxílio ao próximo, sem dúvida nenhuma. Mas se você, no seu momento, ainda não quer abraçar a causa, não quer, não se sente, não é o momento. O que eu vou dizer para você? Não é o momento. Está aí o exemplo do Chico Xavier, ótimo, excelente, nos provando que sim, é possível e que sim, esse é o caminho. Quer dizer, é o que eu acredito, tá, gente? Que sim, esse é um exemplo, é um caminho a ser seguido. Tem gente que também acha que é besteira. Tudo bem. Cada um com seu cada um. A gente tem que respeitar. E eu gosto muito do Chico Xavier e dou muito o exemplo dele, porque eu acho que ele se aproximou muito. Aí, olha só, eu vou dar aqui um exemplo, vou dar aqui uma opinião muito pessoal, tá? Tem gente que pensa diferente, não concorda, ou enxerga a questão Chico Xavier, o homem, o médium, o espírito, de uma outra forma, mas eu vou dar a minha impressão aqui, não querendo dizer que anulando as outras, cada um tem o seu registro, tá? Sua interpretação. Eu acho que o Chico Xavier nos mostrou, principalmente pela caminhada dele, de muita dor, muito sofrimento, desde criança, durante toda a vida dele, com aquele olho que ele tinha ali, uma cegueira parcial, ele demonstrou que sim, que é possível. Ele não veio como aquela história do espírito de luz, do anjo decaído, que aí as pessoas olham assim e falam assim, ah, mas aí também é mole. O cara já tá, a espiritualidade de luz está no outro nível. Ele veio e passou por todas as dificuldades que todos nós passamos. E, aliás, dificuldades, posso dizer por mim, que eu nunca passei na encarnação como ele passou. E, apesar disso, isso não abalou o propósito dele no trabalho, no bem, no amor, no multiplicar tudo de bom que ele podia e muito além, deixando esse legado, não só o registro para aquelas cartas daquelas mães que eram acolhidas naquele primeiro momento, mas quantos livros que a gente hoje estuda e que dificilmente, pelo menos por mim, não vou conseguir ler metade dos livros e muito menos estudar, porque não são só livros de leitura, são livros de estudos profundos que a gente tem nessa literatura, que através das mãos, através da mediunidade do Chico Xavier, possibilitou a chegada dessas mensagens, a chegada desses livros, a chegada desse amor. Então, Chico Xavier, como exemplo, ok? Para mim está muito longe ainda, para você também talvez esteja longe, mas é possível a gente ver na caminhada dele, nesse exemplo, que sim, é possível, que a caminhada na dificuldade, demonstrando que apesar dos pesares, ele abraçou a causa, abraçou o propósito, acreditou, vivenciou e se entregou. É possível a gente utilizar a nossa mediunidade da melhor maneira possível. Agora, de novo, sem culpas, tá? Tem mediunidade ostensiva de alguma maneira, não está no seu momento, não força a barra. Tenta se encontrar primeiro. Quando você vai se encontrar, naturalmente, você vai enxergar essa ferramenta de uma maneira diferente. E talvez aí você vai, não sei, tá? Estou aqui conjecturando. Talvez aí você vai enxergar como uma tal oportunidade e colocar em prática esse exercício, aproveitando dessa oportunidade para exercer o bem. É que nem a história do dinheiro. O problema não é o dinheiro, é como nós utilizamos. O dinheiro é só mais uma ferramenta, como uma mediunidade. Agora a gente pode fazer o quê? É que nem a parábola dos talentos, a gente pode enterrar, né? Ou a gente pode multiplicar, botar na mão dos banqueiros, enfim. Mas é de cada um, ok? Eu estou aqui de novo, a gente faz uma leitura, faz um apanhado geral, a gente dá até a nossa opinião pessoal, mas cada um tem a sua, não quero colocar minha opinião como única, absoluta verdade. E não, porque o Nelson falou, é verdade. É só uma leitura, é só um ponto de vista, tá bom? Vamos lá. Já vamos fechando já. Hoje acho que vai ser mais rápido. Hamed nos diz. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Falei. Hamed nos diz.
A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver mediunidade, porque ela por si só se desenvolverá. É imprescindível, entretanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer, porque ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. Em vista disso, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais é incoerente. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Por que então a mediunidade, considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, necessitaria de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude? Vamos lá. Mais uma vez a questão sobre desenvolver mediunidade. Aí eu vou trazer de novo uma opinião, né? Uma leitura aqui, seguindo um pouco a linha do que Hamed vem nos falar. A pessoa começa a desenvolver de alguma forma, começa a ter de alguma forma está se manifestando a mediunidade nela. E aí sempre tem ali uma amiga da mãe, uma tia, ou ela acaba chegando lá num centro espírita e aí dizem para ela assim: você tem que desenvolver a sua mediunidade. E aí eu pergunto, faço a seguinte questão: tem que desenvolver a mediunidade para quê mesmo, hein? Para ganhar um título de médium? Que muita gente quer ser médium, né? Para ter a carteirinha de médium. Para desenvolver a mediunidade e voltar para casa e receber uma comunicação. Aliás, se quiser receber comunicação de espíritos de luz, espíritos de alta estirpe, não precisa ser médium. Faz o seguinte, olha, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente tem aqui, olha? Constelação familiar. Ó, outro do Hamed, que é ótimo, olha. Os Prazeres da Alma. Mais um aqui. Conflitos existenciais de Joana. Comunicações de espíritos, de luz. Muito provavelmente muito maior do que um médium, digamos assim, que está querendo desenvolver a mediunidade vai receber. Não diminuindo, tá? Não diminuindo. Mas a grande questão aqui é o seguinte: a gente vai desenvolver a mediunidade para quê? Não precisa ser médium para ter uma comunicação. Tá aí as comunicações. Agora, se o propósito é desenvolver a mediunidade, porque tem o intuito de trabalhar no bem, no auxílio ao próximo, em um trabalho sério, mediúnico, estreitando essa relação com o plano espiritual, entendendo, compreendendo, colocando em prática, porque vai trabalhar numa mesa mediúnica, numa corrente mais equinética, dando um passe, ou num centro espírita, um tratamento espiritual, entre outros, aí sim é outra história. Aí sim tem que haver todo um estudo, tem que haver todo um preparo, toda uma prática, toda uma vigilância, toda uma abdicação para afinar, estreitar esses laços, apurar esse contato com o plano espiritual. Aí sim, eu acredito, tá? Que a gente deve desenvolver a mediunidade. Agora, desenvolver para desenvolver, eu pergunto, para quê? É claro que, atenção, vamos lá. Quando a pessoa chega não, vamos fazer um outro exemplo aqui. Seguinte, fulaninho nunca ouviu falar de mediunidade, nem sabe, nunca ouviu essa palavra antes. Mas a mediunidade dele está se manifestando de alguma forma e isso está causando uma confusão, uma dificuldade no dia a dia dele ou dela, na vida. Em casa, no trabalho, no caminho para o trabalho, às vezes não consegue ir para certos locais, não consegue frequentar uma festa de aniversário, não consegue, enfim, não consegue levar a vida num processo natural, dentro de uma normalidade, porque esse canal mediúnico está tão sensível e por falta de conhecimento, às vezes aproxima espíritos, digamos,
uma vibração não muito boa, isso acaba perturbando essa pessoa. Aí, nesse momento, eu digo o seguinte, a pessoa não precisa desenvolver. O que ela precisa é um mínimo de conhecimento. Conhecimento para quê? Para, de alguma forma, buscar ter um controle dessa situação para que ela possa ter a vida dela dentro de numa normalidade, que isso não impeça, que isso não prejudique, que isso não perturbe, que muita gente sofre muito com mediunidades desreguladas, mal trabalhada no sentido não do desenvolvimento, mas com falta de conhecimento, até de uma forma que seja de proteção minimamente, para que você consiga ter a sua vida dentro dessa normalidade. Agora, a partir desse momento, se essa pessoa, após atingir esse equilíbrio, com essa mediunidade, digamos, desregulada, ok? Aí essa pessoa entendeu, ela gostou, e ela quer trabalhar no auxílio ao próximo, aí sim, aí vamos sentar e vamos desenvolver essa mediunidade, vamos buscar aprimorar essa relação, esse laço mediúnico, para produzir no bem. Atenção, a história do produzir no bem é o que eu estou falando, que eu acredito, mas tem gente que quer utilizar a mediunidade também para produzir prazeres próprios, ou para produzir o mal de interesses pessoais, ou o que quer que seja. Aí é de cada um no seu quadrado, cada um responde e trabalha como quiser. Repito, é só uma ferramenta. Já terminamos? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Já terminamos, só para finalizar, mediunidade. Como eu falei, não tem nada de extraordinário, não tem nada de excepcional nas nossas vidas. Não é um santo. Porque o Chico Xavier, que é o médium, Divaldo Franco, e a gente tem um pouco desse resquício, essa ideia de endeusar as pessoas. Só porque o fulano é médium. Não, mas o Nelson é médium, então ele é especial. Eu digo, por mim, não tem nada de especial. Não tem nada de especial. Eu encaro como uma oportunidade. Ponto. Simples assim. Não tem grandes desdobramentos, não tem nada de extraordinário nas nossas vidas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não tem nenhum monstro. É algo muito natural. A naturalidade vem no momento que a gente compreende, entende e tira esses tais monstros. Porque quando a gente não entende, causa muita confusão, muito misticismo, muito glamour. Esse é o nome. Muito glamour. Tem muito glamour e mediunidade. Ok? A questão aqui é como é que a gente vai conduzir da melhor maneira, fazendo as nossas escolhas, as nossas opções, de acordo com essa sensibilidade mais aguçada ou menos aguçada. Como é que nós vamos responder a isso? O que a gente vai fazer com isso? Eis a questão. É isso. Estou terminando já. Queria fazer um pedido para vocês. Já terminou, ok? Agora um pedido aqui. Eu tenho gravado esses vídeos do estudo, capítulo a capítulo. Eu vou fazer o livro inteiro. E eu tenho retirado pequenos trechos desses vídeos, fazendo aqueles mini vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de assuntos dentro desse vídeo. Eu vejo que as pessoas veem mais, naturalmente, os vídeos pequenos, né? Porque para ver o vídeo grande, às vezes é chato, o Nelson fala pra caramba e tal. Mas eu conheço muita gente, sei de muita gente que vê e está acompanhando o estudo num todo. Então eu vou pedir um favor para você que chegou até agora no final. Faz um favor para mim. Vá lá no comentário, no Facebook, no Instagram ou no YouTube e coloca uma palavra, escreve assim, ó, Chico Xavier. Porque eu quero ver e quero saber quantas pessoas e quem vem me acompanhando. Quero saber se você que está me acompanhando, vendo meu vídeo inteiro, eu queria mensurar mais ou menos, que é difícil. Eu vejo lá tantas visualizações, mas eu não sei quantas pessoas verdadeiramente estão vendo. Então, escreve para mim, por favor. Bota aí, Chico Xavier, que eu vou saber que você viu, tá bom? É isso. Eu agradeço a todos mais uma vez esse estudo. Que bom de estar aqui compartilhando com vocês. Que bom que vocês estão aqui, de verdade. Eu fico muito feliz com isso. E eu convido para quem quiser fazer a oração comigo, terminando, fazendo desfecho, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, a espiritualidade de luz que nos acompanha nesse trabalho, a Hamed por compartilhar esses conhecimentos conosco, que possamos aprender um pouco mais, buscando mais conhecimento,
e colocando na prática, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Muito obrigado. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.